minhas recomendações para o treino de pedal. Bacana, né? Para quem está começando, ou para quem já está pedalando já há algum tempo, mas ainda está no começo, são fundamentais essas recomendações para que o pedal aconteça, para que aconteça com segurança, que eu consiga desenvolver, melhorar o desempenho no pedal. Bora lá! Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu treino homens acima de 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Quero te ajudar a entender quais são esses mínimos cuidados que eu devo ter, que são as minhas recomendações para o pedal acontecer, para que dê certo, para que seja divertido, enfim, para que seja algo que realmente vale a pena e não dê dor de cabeça. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também entender um pouco mais sobre o treino de pedal. E aquela pessoa querida que você sabe que pedala, que faz o pedalzinho dela de vez em quando, que está começando, que quer começar a pedalar, compartilha com ela, mas compartilha agora. Olha quem está aqui, ó. Olha quem eu trouxe aqui, ó, para me fazer companhia. A minha bike guerreira, que me acompanha há muito tempo. Fiz o caminho da fé com ela, pedalo com ela, direto, faço trilhas com ela. Ela é minha grande companheira para essas aventuras sobre duas rodas. O que é isso, Eduardo? O que você está falando aí de recomendações para o pedal? Não é só pegar a bicicleta, botar na rua e sair pedalando? Não é bem assim, e muitas vezes fazendo isso eu posso acabar tendo uma dor de cabeça, fazendo algo que não vai ser bacana, pode ser algo que eu acabe depois até desistindo, porque não foi muito bacana a minha primeira experiência, ou segunda experiência, ou alguma experiência. Conheço várias pessoas assim. Então eu quero dar as minhas recomendações aqui do pedal. Eduardo, mas quanto tempo faz que você pedala? Desde que eu me conheço por gente. Desde pequenininho eu já gostava de andar de bicicleta. Eu fui atleta de bicicross, né? Ganhei a etapa de Campinas de bicicross. Depois de um tempo eu comecei a pedalar as bicicletas maiores, que era mountain bike, quando eu estava saindo mountain bike, enfim. E aí eu segui por muito tempo pedalando. Tive um tempo que eu parei de pedalar, que foi quando eu comecei a lutar. Quando eu lutei, né? Por muito tempo eu pratiquei luta, lutei MMA, lutei jiu-jitsu. E depois que eu parei de lutar, eu voltei a pedalar de novo. Então eu tenho uma certa experiência com relação ao pedal e eu quero te ajudar com relação a isso, a entender o mínimo que eu tenho que ter para fazer um pedal bacana, com segurança, começar a melhorar meu desempenho, começar a melhorar a quilometragem, começar a melhorar tempo, enfim. Ter um prazer nessa questão do pedal, e é um mundo, né? Que quando a gente mergulha nele, você vai, enfim, né? Eu falo que eu adoro fazer musculação, eu gosto muito de fazer musculação, mas o efeito que o pedal dá em mim, a musculação não dá. O efeito que o pedal dá em mim é uma sensação assim, eu não consigo nem explicar direito a sensação que dá, mas é uma sensação, quando eu volto do pedal, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E eu falei esses tempos atrás, né, que era minha terapia. Aí uma amiga minha que é psicóloga falou assim, não é só terapia, ela tem um efeito terapêutico. E é isso, tem um efeito terapêutico. Eu gosto bastante de pedalar e nem sempre eu tô a fim de pedalar, né? Nem sempre, tipo, acordo e falo, putz, tem tanta coisa para resolver, ou, pô, não tô a fim mesmo, né? Não tô a fim mesmo. Mas eu me esforço, bom, eu vou falar o que tem que fazer, né? Ponho todos os equipamentos, monto na bicicleta, tomo meu shake, monto na bicicleta e saio para pedalar. Quando eu volto bem melhor. Mas vamos lá, Eduardo, que são essas suas recomendações aí em relação ao pedal? Principalmente, né? É para poupar de situações desagradáveis. Conheço várias pessoas nessa situação de situações desagradáveis, já vi pessoas em situações desagradáveis com relação ao pedal. Então, para poupar dessas situações desagradáveis, eu estou fazendo essas minhas recomendações. E também, como eu disse, para ajudar no desempenho, para eu ter um melhor desempenho. Então, hoje eu comecei a pedalar hoje, pedalei 5 km ou 3 km, não importa quantos quilômetros, né? Não importa que eu saí com a bicicleta e saí pedalando. E amanhã, de 3 eu fui para 4. Apesar de 3 para 4, acho que na minha opinião é bastante, né? Eu fui de 3 para 3,5, né? Ou para 4, depois fui para 5, depois fui para 6, agora já estou pedalando 10, é isso.
né? Ou estava fazendo 10 quilômetros em X tempo, né? Vamos pensar aqui, estava fazendo 10 quilômetros em 30 minutos, agora eu já estou fazendo em 28, em 27, estou melhorando minha força, minha resistência para a subida, né? Enfim, esse é meu objetivo. E para isso acontecer, não adianta vir aqui ouvir as recomendações, aprender as recomendações e não colocar em prática. O grande lance é colocar em prática, é fazer acontecer de verdade, porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que realmente vai fazer a diferença. A ideia é proporcionar algo que seja prazeroso, que eu tenha vontade de fazer de novo, sabe? Que eu tenha vontade de fazer de novo. Porque muitas vezes faz e aí depois, putz, não estou com vontade de fazer de novo. Eu quero que seja algo que eu tenha vontade de fazer de novo. Eu já contei algumas vezes que às vezes eu pedalo e chega no final, pedalo de manhã cedo, né? E chega no final do dia eu tenho vontade de pedalar de novo. Por quê? Porque a sensação é tão boa, né? Traz um prazer tão bom. A liberação de neurotransmissores de endorfina, né? Serotonina, enfim, né? Dopamina é tão grande que a gente fica com vontade de ter isso de novo. E isso acontece comigo, né? Isso acontece comigo. E um ponto importante, que o pedal aconteça. Esse é um outro ponto importante da minha recomendação, que o pedal aconteça. Como assim, Eduardo? Olha só, algumas recomendações aqui, se eu não seguir, se eu não fizer, sabe o que pode acontecer? O pedal não acontece. O pedal simplesmente não acontece. E é muito ruim isso, tá? É muito ruim isso. Eduardo, então você está me falando aqui que essas recomendações é algo mágico, que tudo vai acontecer lindo, maravilhoso. Não, não é isso que eu estou falando. Por quê? Não tem como eu fazer isso, né? Não tem como eu prometer isso, de ser algo mágico e maravilhoso. Situações podem acontecer, né? Eu vou falar aqui o mínimo básico, o mínimo necessário para que aconteça. O mínimo necessário que eu vejo no dia a dia, que eu vejo acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não tomam cuidado com relação a isso, e aí quando chega a situação, não tem mais o que fazer. Algumas delas não tem mais o que fazer. Já aconteceu e aí pronto, aconteceu. Paciência. Eu estou na praça aqui, né? Resolvi fazer num ar livre, né? Num lugar que tem mais a ver com pedal, né? Porque a gente pedala dentro de casa, né? Enfim, e aí tem todas as interferências, né? Cachorro latindo, né? Criança brincando, mas enfim, vamos fazer aqui, vamos fazer acontecer. Então assim, não é algo mágico e também não vai transformar uma pessoa que está começando a pedalar hoje num atleta. Não é esse o objetivo. O objetivo, eu falei lá no início, né? São esses meus objetivos com essa nossa conversa aqui sobre pedal. Então, não é algo mágico que vai poupar de todas as possibilidades de acontecer algo, não é. E também não vai transformar ninguém num atleta. É um checklist. Seria legal, inclusive, fazer um checklist e seguir esse checklist antes de sair para o pedal, né? Algumas pessoas que eu já pedalei claramente não tem esse checklist, nem na cabeça e nem no papel. Simplesmente pega a bicicleta, põe no carro e sai pedalando. E o risco, você vai entender. Quando eu explicar aqui, né, as recomendações em si, você vai entender. O risco é eminente de acontecer alguma coisa. Então não vale a pena, é tipo uma roleta russa, né? Não vale a pena, né? Eduardo, mas eu quero só passear de bicicleta. Então, é sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando. A gente começa passeando, depois a gente vai incrementando isso, tornando isso cada vez mais bacana, mais gostoso. A gente quer mais, a gente quer, por exemplo, sair de uma cidade até a outra pedalando. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Eu lembro algumas pessoas que eu pedalei, né? E nunca tinha pedalado assim. E quando a gente passou de uma cidade para outra, quis parar, tirar foto da placa que sinaliza a transição de uma cidade para outra, o limite, né, de um município para o outro. Então, enfim. E também não impede que aconteça acidentes, né? Acidentes, todos nós estamos expostos a acidentes, a qualquer momento, né? Com a graça de Deus que não aconteça com ninguém, né? Agora, também não estou falando que não vai acontecer nenhum acidente, não é isso que eu estou falando, mas eu vou estar muito mais preparado caso aconteça algo, caso
infelizmente, bom, você vai entender, às vezes não é um acidente, né? De cair com a bicicleta, não é sobre isso que eu estou falando, também é, né? Mas às vezes é um pequeno acidente, né? E eu vou estar preparado para isso. Vou estar preparado para isso. São recomendações bem bacanas e simples, tá? São recomendações simples, não é nada assim, nossa, são recomendações bem simples. E é uma oportunidade de entender o que é necessário, né? O que é necessário para ter um pedal bacana, um pedal que seja legal, quais são os equipamentos, o mínimo necessário, conhecer um pouco mais sobre o pedal também, né? Saber um pouco mais sobre o pedal, porque as pessoas falam, né? Às vezes no almoço de família, tal, que saiu para pedalar. Eu tenho várias histórias de pessoas que saíram para pedalar, que, enfim, né? Tenho várias histórias. Mas, enfim, é uma grande oportunidade de conhecer isso, de ir um pouquinho mais a fundo e conhecer alguns detalhes importantes para fazer o pedal bacana. E algo também tem um efeito preventivo, né? E a gente não tem um hábito de prevenir aqui no Brasil, a gente tem um hábito muito de remediar. Prevenir, nem tanto. A oportunidade de eu ter, como eu disse anteriormente, de eu criar um vínculo com essa atividade, criar um vínculo e ter um prazer tão grande que eu não abro mão disso. Esse é o meu objetivo, porque é o que eu sinto. Eduardo, mas isso vai acontecer com todo mundo que está aqui assistindo? Com certeza não. Com certeza não. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de bike, nem todo mundo gosta de sentar em cima daquela máquina e sair por aí fazendo força e pedalando. Não é todo mundo que gosta disso. Eu sei, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas para quem criar essa situação, vai ser muito bacana. Então é uma oportunidade disso, né? Uma oportunidade de aprofundar um pouco mais no pedal, entender que não é só pegar aquela máquina, montar em cima e sair por aí pedalando de qualquer jeito. Entender, ter a oportunidade de evitar desgostos. Evitar desgostos. Imagina, domingão, aquele céu azul, como está hoje aqui, né? Aquele céu azul hoje não é domingo, tá? Hoje é uma quinta-feira que eu estou gravando esse vídeo. Aquele céuzão azul, e aí eu pego minha bicicleta, coloco minha camiseta, coloco minha bermuda, coloco meu tênis e saio para pedalar. E aí acontece algo desagradável, né? É um desgosto. Então evitar esses desgostos, né? Evitar esses desgostos é uma grande oportunidade de evitar, entender, né? E poder evitar esses desgostos, porque eles podem acontecer. E conhecer mais também sobre os equipamentos, né? Eu estou com um tripé aqui, a câmera está em cima de um tripé, né? Ó. Acho que até tremeu aí, ó. Aí, isso, ó. E aqui tem alguns equipamentos aqui no tripé, né? Colocados aqui para eu poder mostrar, né? Então eu conhecer um pouco mais sobre esses equipamentos, né? Para que esses equipamentos? Qual é a vantagem de ter esses equipamentos? Quais as desvantagens de não ter esse equipamento, né? Então é uma grande oportunidade disso também. Histórias de pessoas que já pedalaram, só para a gente poder ilustrar aqui um pouco melhor, né? E a gente poder... Bom, tem um amigo meu lá do colegial, né? A gente fez colegial técnico junto, eu sou formado em processamento de dados. E um belo dia ele acordou, falou, hoje nós vamos pedalar, meu filho. Pegou o filho dele, catou a bicicleta e saíram para pedalar. Ele morava muito longe, né? Praticamente quase numa cidade vizinha. Eles saíram de lá e vieram até Campinas pedalando, sabe? Então assim, sem preparo, sem nada, decidiu de uma hora para outra. Então tá aí já uma recomendação que não faz parte das minhas recomendações, né? Não é assim que funciona. Não é assim, eu decido hoje, cato a bicicleta e saio para pedalar 50 km do nada. Não vai dar bom isso. Não vai. Garanto que não vai. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. E recomendações, seguindo recomendações, 0. Depois eu vou contar, quando eu estiver falando aqui dos equipamentos, eu vou falar aqui, vou relembrar, né? Vou voltar nessa história para a gente relembrar. É engraçado, não é só mais engraçado porque é trágico, né? Mas enfim, tem um aluno lá da VIP, né? A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário
aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir conhecer a gente aqui na Rua dos Alecrins, número 555. Ele começou a pedalar com uma bicicleta que ele tinha, uma bicicleta simples, né? E ele foi se amarrando nessa parada, porque é realmente, como eu disse, para algumas pessoas que vão curtir isso, ele foi se amarrando nisso e foi adquirindo equipamentos melhores, bicicleta melhor, roda melhor, enfim, né? E é interessante o quanto que a gente conversou, né? E o quanto que ele se alinhou com relação às necessidades de ter esses equipamentos básicos e até equipamentos mais sofisticados, né? É importante isso, né? E foi bem bacana ver a evolução dele. Hoje esse cara pedala 40, 50, 60 quilômetros. Emagreceu mais de 20 quilos, então mudou a alimentação, né? É um efeito dominó, né? É o jaquê, né? Já que eu pedalei, não vou tomar esse sorvete. Já que eu pedalei, não vou comer essa pizza. Efeito jaquê, eu gosto de falar isso. E aí o que acontece? A pessoa cria um hábito, né? Um hábito que é muito bom, né, para a saúde dela, é muito bom para a mente, né, que hoje a gente vive em situação de estresse, de ansiedade, né, isso ajuda muito com relação a isso, pela liberação de neurotransmissores, enfim. É uma história muito bacana desse cara, né, uma história muito bacana desse cara e eu falo que Deus me deu o privilégio de poder ver isso acontecer na vida das pessoas, eu vejo isso acontecendo ali claramente na vida da pessoa, né, a pessoa evoluindo, a pessoa melhorando e a gente foi pedalar algumas vezes junto. Tem um outro amigo meu, eu conheci esse cara quando eu fiz lá minha formação em coaching em 2013, 14, não lembro agora, 14. Ele estava ajudando o trainer da formação e a gente acabou indo almoçar junto, nos conhecemos, ficamos amigos, ele foi para a VIP ser aluno da VIP, enfim, a gente criou um vínculo aí de amizade. E algumas vezes a gente já foi pedalar junto. E é o cara que vai com um equipamento zero equipamento, né? E eu fico imaginando se acontece alguma coisa, né? Se acontece alguma coisa, como é que faz, né? Uma das vezes ele foi até com uma garrafa para colocar água, que é um dos equipamentos que eu vou falar aqui, já estou dando spoiler, e a garrafa não era uma garrafa apropriada, a garrafa pulou do suporte e pronto, né? Perdeu a garrafa, perdeu a água e ficou sem poder beber água. Então é isso. Entende como começa a gerar desgosto, como o negócio já começa a não ficar mais prazeroso, porque o objetivo era pedalar 40 km, aí você está sem água, como é que você faz, né? Até encontrar algum lugar para parar para beber água, né? Para comprar água, enfim, né? Uma outra amiga minha, também conheço ela há muitos anos, ela é antes do colegial, ela estudou comigo lá, eu sou de Campinas, né? Sempre estive em Campinas, ela estudou comigo lá no liceu, né? Muitos anos atrás, a gente saiu para pedalar também uma vez, e ela foi claramente sem algum desses equipamentos importantíssimos para o pedal. E a minha história, né, como eu disse, né, eu tive uma história bem bacana com o pedal lá no começo, aí teve uma pausa e depois retomei de novo quando eu parei de lutar. E eu fui aprendendo, né, algumas vezes aprendendo na porrada, né, aprendendo passando desgosto, tendo momentos desagradáveis com o pedal e às vezes aprendendo com o outro, né? Aprendendo com dicas, com pessoas falando, olha, é melhor fazer assim, olha, é melhor fazer assado. Opa! Então, esse é meu objetivo, né? Esse é meu objetivo. Eu estou contando histórias de pessoas para mostrar que existe, né? Para mostrar que é real, para mostrar que não é uma coisa da minha cabeça, né? É prática do dia a dia, né? Além de alunos, né? Vários alunos aprendendo a pedalar, aluno lá da VIP, né? Aprendendo a pedalar, que nunca pedalou, não sabe pedalar, né? Pessoas com mais idade, né? Aprendendo a pedalar, começando a criar o gosto pelo pedal. Então é muito bacana, muito prazeroso. Eu tenho certeza que não é para todo mundo, mas para quem vai se engajar e vai ter muita história bacana para contar. Eduardo, mas eu pedalo assim e nunca aconteceu nada. Eu acabei de falar isso, né? Eu acabei de falar isso. E agora as pessoas vêm com as desculpas. Ela ouve, né? Eu nem falei aqui quais são os equipamentos ainda, mas eu vou falar. Tá chegando a hora. E aí a pessoa começa com as desculpas. Nós somos muito bons em desculpas. Desculpas para nos manter no lugar que estamos, sem esforço. Nosso cérebro ele quer isso, né? Nossa mente quer isso. Por quê? Porque quando eu faço algo diferente, eu tenho que colocar a mente para funcionar. E isso faz com que eu gere esforço e gaste mais energia para isso. E nós queremos poupar energia. O nosso sistema quer poupar energia. É por segurança mesmo.
Nunca aconteceu nada, viu? Então é uma roleta russa. Eu vou continuar achando que nunca aconteceu nada? E agora eu já estou sabendo aqui, né? Eu estou vendo e estou ouvindo. E quando a gente vê e quando a gente ouve, não tem como a gente desver e desouvir. Então agora eu já estou sabendo. Eu já fiquei sabendo disso. E sabendo disso, né, o pessoal brinca, né, fala que a ignorância é uma bênção, né? Quando eu não sei se que pode acontecer, se vai acontecer, ou se, enfim, né? Agora eu já sei, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência do risco do que pode acontecer. E como eu disse, não é um risco de um acidente, né? É risco de uma coisa, de uma situação desagradável que gere um desgosto, né, desnecessário, como esse da água desse meu amigo que eu falei agora há pouco. Eduardo, mas você não está entendendo. Eu não vou pedalar como você pedala. Eu vou passear com a bicicleta. Sim, eu já entendi. Talvez passeando, então eu posso ter um desgosto. Não, né? Não é nem passeando nem pedalando. Eu não quero ter desgosto. Eu quero que seja algo prazeroso. Que eu vá, curta e volte curtindo numa boa também. Não, mas eu não sou atleta. Eu não estou falando para atleta. Atleta já sabe de tudo isso que a gente está conversando. Ou se não sabe, deveria saber. O que eu estou falando aqui é para pessoas que estão começando, que acham que é só pegar aquela máquina ali, montar em cima dela e sair pedalando. E não é. Pessoas que já estão pedalando e estão fazendo isso. Monta na bike e sai pedalando sem ter essa mínima estrutura necessária. Entende? É sobre isso. Então vamos tirar essas desculpas da frente. Vamos fazer, é simples. A hora que você ouvir, você vai ver. É simples, é muito simples. É só fazer. É só fazer. E essas desculpas impedem que a gente faça, porque a gente fica ali, né, alimentando as desculpas e, né, enfim. Bom, tem a pessoa que ouve, acha bacana, balança a cabeça, fala que fez sentido, mas ela começa a querer resolver isso do jeito dela, né? Contar com improvisações. Ah, ele falou isso, eu vou improvisar. Eu tenho um negócio aqui em casa, eu vou improvisar. Não improvisa. Não improvisa. Não improvisa. Porque se você improvisar, no dia você vai ter que improvisar também, ou não vai ter o que fazer. Não improvisa. Faz o que eu estou falando. É simples, né? É simples, é bem simples. Ou a pessoa ouve, mas ela decide que ela vai continuar contando com a sorte. Nunca aconteceu nada, não vai acontecer, né? Eu tenho sorte, eu sou uma pessoa de sorte, né? Eu acredito em sorte, tá? Isso é muito, é algo que gera muita discussão, né? É polêmico isso, porque gera discussão. Tem gente que acredita em sorte, tem gente que não acredita. A sorte encontra oportunidade e não sei o que lá. A sorte encontra a pessoa que está preparada. Eu já ouvi tudo isso e eu concordo com isso. Mas eu acredito que há sorte, né? Há sorte. Por exemplo, estou andando na rua, já aconteceu comigo algumas vezes, e você encontra na estrada, né? Às vezes, né? E você encontra um dinheiro no chão. Uma moeda. Entende? Então, eu acredito, né? E a gente atrai a sorte pra gente, né? Eu gosto de falar assim, quanto mais sorte eu tenho, mais sorte eu tenho. Mas eu não conto com a sorte para sair para pedalar, fazer um pedal de 20, 30, 40, 50 quilômetros e falar, não, vou contando com a sorte que não vai acontecer nada. Porque se acontecer, não tem o que fazer. A sorte não vai me ajudar, né? A sorte não vai me ajudar. Então, não improvisa e não fica contando com a sorte, né? Ou esperar que vai ter uma alma caridosa que vai me ajudar, né? Vai ter alguém lá que vai me ajudar se acontecer alguma coisa. E se não tiver? Se não tiver? Pode acontecer. Eu vou contar com isso? Não vale a pena contar com isso. Porque se não tiver, eu não vou ter saída. Eu não vou ter saída. Vai ter alguém que vai poder me emprestar se eu não tiver ali na hora. Como é que vai ser, né? O exemplo desse amigo meu da água, né? Como é que fica? Então vamos lá, Eduardo. Já conversamos bastante, agora eu quero que você fale aí para mim quais são de fato as recomendações. Antes de
subir em cima dessa máquina aqui, ó, e sair por aí pedalando, eu tenho que ter algumas recomendações. Eu coloquei as coisas aqui no tripé para facilitar a minha vida, porque eu tô aqui na praça, não tenho onde colocar. Na verdade, eu podia ter trazido um banquinho para colocar aqui, né? Mas não pensei nisso na hora. Então tá tudo aqui pendurado no tripé. Então vamos começar com um dos equipamentos que eu considero que é um dos mais importantes aí pra gente ter um pedal bacana e, né? Ah, Eduardo, mas você tá sendo pessimista, hein? Tá. Aí vem o meu lado fisioterapeuta também, né? É esse aqui, ó. Luvas. Ah, eu tenho uma luva de lã lá em casa. Vou usar. Não, é uma luva de pedal, tá? É uma luva de pedal, preparada para pedalar, né? Aqui ela tem um tecido que permite respirar melhor, e aqui tem um tecido, né, que eu acredito que seja couro, né? Aqui, ó, percebe? Por quê? Eu não gosto de ficar falando desse tipo de coisa, mas é importante a gente falar. Quando a gente cai, a primeira coisa que a gente faz é colocar a mão no chão. E se você cair com a bicicleta, mesmo devagarinho, no asfalto, no cimento, e colocar a mão no chão, vai ralar a mão. E a gente usa a mão para tudo, para tomar banho, para trabalhar, para mexer no mouse, para mexer no computador, para mexer no celular. A gente usa a mão para tudo. Então eu tenho que ter um par de luvas. Não precisa ser o melhor de todos, mas precisa ser um par de luvas bom de pedal. Nessas lojas de artigos esportivos eu encontro, tá? Eu encontro, não é caro e vale muito a pena adquirir um par de luvas. Depois disso, eu tenho que ter óculos. Então eu tô falando de equipamentos de segurança, tá? Óculos. Para que óculos, Eduardo? Não entendi. Eu não ligo pro sol. Tá, é importante com relação ao sol, pensando na questão oftalmológica, né? Raios, essa coisa toda. Raios do sol, né? Falando. É importante. Mas o segundo, que eu considero mais importante, você está ali pedalando numa certa velocidade, não precisa ser muito, 20 km por hora, bate um bicho no seu olho, e aí? Lembra que eu falei evitar desgostos? É isso. É isso. Tá tudo tranquilo, bacana, né? Um pedal legal, um dia agradável, tô com uma pessoa agradável, tô sozinho, ouvindo uma música, enfim, né? E aí, bate algo no meu olho. E aí, como é que fica? Chato, né? Chato. É bem chato. Então, tem que ter um óculos de proteção, né? Um óculos de pedal, ó. Ó. Ele não sai do rosto, ó. Ele fica firme no rosto. É um óculos desse. Ah, não, porque eu tenho um Ray-Ban lá em casa. Não, não é esse óculos. Não é esse óculos. É um óculos de pedal, apropriado para o pedal. Senão, eu vou arrumar encrenca, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Depois disso, eu preciso de um capacete. Eu preciso de um capacete. Nossa, Eduardo, mas você está sendo bem pessimista mesmo, né? Você está sendo bem pessimista mesmo. Não. Eu preciso de um capacete. Ah, eu tenho um capacete lá em casa, de brinquedo. Não, é um capacete de verdade. Ó, capacete de pedal. Ele tem regulagem aqui, ele tem regulagem aqui atrás, ó, para ele ajustar mais na cabeça, né? Para ele ficar mais firme na cabeça, não ficar correndo o risco de voar, né? Então, ó, eu ajusto ele aqui, ó. Ele fica firme na cabeça, né? Ele firma muito mais na cabeça. Então, eu falei aqui de alguns equipamentos de proteção. Luvas, óculos e capacete. Não são 3 recomendações. Tudo isso aqui é uma única recomendação. Agora vamos para outras recomendações que tem a ver um pouco mais com a bike. Uma recomendação extremamente importante é olhar o pneu da bike, ver o estado que está o pneu da bike. Qual é o estado que está o pneu da bike? Está num estado bom? Não estou falando de se ele está cheio ou se ele não está cheio, não é sobre isso. Estou falando se o pneu está num bom estado, porque às vezes o pneu ele começa a gastar e a gente não percebe. Então eu preciso estar atento com relação a isso, né? Será que ele está gasto? Será que ele começou a rachar? Será que ele está rachando? Por que isso, Eduardo? Pelo seguinte, se o pneu rasgar no trajeto,
Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu vou ter que voltar empurrando, vou ter que ligar para alguém ir lá me buscar. Percebe? O que eu falei lá no começo, de situações desagradáveis, de passar um desgosto. Então é bom sempre eu dou uma olhada no pneu, né? Eu sempre dou uma olhadinha no pneu para ver como é que está o estado do pneu. Né? Será que está muito gasto? Será que está rachando? Extremamente importante. Depois disso, uma outra situação é ver se o pneu está cheio ou não. Né? É ver se o pneu está cheio ou não está cheio. Não está cheio. Se ele não estiver cheio, eu vou e encho. Ah, então já sei. Eu vou sair com a bike e vou passar num posto lá para encher. Não. Não. Ó aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Ó, olha a minha mão. Ó. Olha isso, ó. É um palmo. Né? Ó. E depois lá na minha bike tem uma bolsinha na frente que eu coloco uma bomba de encher pneu. Aí Eduardo, mas fica tão feio. Não tô nem aí. Pessoas já me falaram isso, que fica feio. Eu não tô nem aí. A bicicleta é minha, né? E eu prefiro tá feio com a bicicleta e ter uma bomba para encher meu pneu se eu precisar. E aí eu encho em casa, porque eu sair com o pneu murcho até o posto estraga o pneu da bicicleta. Percebe? Então eu preciso ter uma bomba em casa. Tem bombas muito mais sofisticadas do que essa, Eduardo? Tem. Eu tenho, inclusive. Nem trouxe aqui para mostrar porque não é o objetivo. Uma bomba dessa simples já resolve minha situação. E eu preciso ter isso aqui, ó. Uma câmera sobressalente. Uma câmera, ó. Câmera. Tem gente que não sabe, né? Não tô desmerecendo ninguém e também não tô querendo falar o óbvio para algumas pessoas, mas o óbvio tem que ser dito. Tem a roda da bicicleta, né? Ó, a roda da bicicleta, que é aqui, né? E tem o pneu aqui. Entre o pneu e a roda, a gente tem a câmera. E a câmera que enche, que estufa o pneu, e aí eu consigo sair para pedalar. Entre a câmera, entre a roda e o pneu tem a câmera, tá? Tem algumas pessoas que não sabem disso. E eu coloco essa câmera lá na bolsinha, lá na frente, e eu levo ela comigo. Porque se furar o pneu no trajeto, como que eu vou fazer? Várias pessoas que pedalaram comigo, né? Esse amigo meu que caiu a garrafa, ele estava sem câmera. Essa amiga minha que foi pedalar comigo, que eu também contei, estava sem câmera. Eu perguntei, trouxe câmera reserva? Não. E se furar? Não, não fura. Ai, 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 fura muito, tá? Quem me acompanha aí, né, nas minhas redes já viu eu falando isso, que eu tava pedalando e furou, que hoje eu demorei um pouco mais porque furou, enfim, fura, tá? Fura. Então eu tenho que ter uma câmera, para poder trocar, né? Tem que ter uma câmera para poder trocar caso fure, pelo menos uma câmera. E não adianta eu ter a câmera e eu não ter a bomba. Porque aí eu troco a câmera e não tenho como encher a câmera. Então tem que ter a câmera e a bomba, ok? Tem que ter os dois, senão não vai resolver. E como é que eu tiro o pneu da roda para poder colocar a câmera? No dente? Na unha? Não. Eu tenho que ter esse equipamentozinho aqui, ó. Ó, é um equipamentozinho simples, bem simples, tá? Que eu vou colocar ele entre a roda e o pneu, e aí eu tiro o pneu da roda e vou fazendo isso em toda o pneu, ele vai saindo, né, na lateral da roda, e por ali eu consigo tirar a câmera e depois eu consigo colocar a câmera por ali também, e aí eu encaixo o pneu de novo na roda e acabou. Simples assim. Pensei aqui até em fazer um vídeo falando sobre isso, né? Como tirar o pneu da roda e como colocar o pneu na roda, porque nossa, Eduardo, isso é tão simples, tão bobo, né? É, mas para algumas pessoas não é, tá? Para algumas pessoas não é. Muito bom, muito bom. Aí, a gente falou então, ó, primeiro algumas recomendações para minha segurança, que é o capacete, o óculos e a luva. Agora falamos de algumas questões da bike. E tem mais uma questão muito importante que é da bike, mas está separado, é uma terceira recomendação, tá? Não tem a ver com essa questão do pneu e da roda e da câmera, que é a corrente. Tem uma corrente que passa lá atrás, na roda de trás, né, na catraca da roda de trás, e passa aqui na frente, no disco, né, na coroa da frente.
tem uma corrente que passa ali. Essa corrente ela tem que estar lubrificada. Se ela não estiver lubrificada, o ato de pedalar e ela passar por dentro daquelas pequenas engrenagens e ela está seca, vai forçando a corrente e ela quebra. Ela quebra. Imagina, eu estou a 10 km, isso foi aconteceu comigo agora nas férias, eu estava a 10 km em Ilhabela e eu acredito que isso aconteceu porque foi uma falha minha, né? Uma falha minha, que eu estou falando aqui. Eu fui para Ilhabela de carro, muita chuva, a bicicleta tomando chuva o tempo todo, isso vai tirando a lubrificação da corrente. Eu cheguei lá, montei na bicicleta e fui pedalar. E nem lembrei de levar o lubrificante para a corrente. O que aconteceu? Quebrou a corrente a 10 km de distância de onde eu estava. Enfim, né? É exatamente para não acontecer isso, tá? Exatamente para não acontecer isso. Então eu tenho que lubrificar a corrente, eu tenho que ver se ela está lubrificada. Se ela não estiver lubrificada, eu lubrifico antes de sair para pedalar. É muito importante fazer isso, tá? É muito importante fazer isso. E quando quebra a corrente, é só uma pessoa que entende e que tem o equipamento específico e que tem o equipamento para desmontar e montar a corrente, né? E o equipamento para juntar a corrente de novo. Senão não faz, tá? Então é importantíssimo cuidar dessa corrente, tá? Ter esse cuidado com relação à corrente. Muito bom. Essa foi a terceira recomendação. Quarta recomendação. Tá, vou sair para pedalar. Onde que eu vou? Muitas vezes eu vou num parque, né? Num parque que eu conheço na cidade, vou lá dar 2 voltas, 3 voltas, 1 volta, 5 voltas, enfim, né? Dependendo do tamanho do parque, dependendo do que eu quero fazer. Mas às vezes não. Às vezes eu vou sair daqui e vou até um bairro vizinho, vou até um outro local que eu quero conhecer, vou até uma cidade. O que é importante eu fazer? Eu ver o trajeto. Eu ver o trajeto, eu conhecer o trajeto, eu saber quantos quilômetros é para ir, quantos quilômetros é para voltar. E lembrar, né? Parece besta isso, e é o óbvio que tem que ser dito, né? Se são 10 quilômetros para ir, são mais 10 depois para voltar. Eu estou preparado para 20 quilômetros? Fisicamente, meu condicionamento físico está preparado para 20 km? Não, não está. Então talvez não dê. Então talvez não dê. Então tem que estar atento com relação a isso. Bem atento com relação a isso. Então, e quanto tempo para ir e voltar? É muita subida, né? Que é conhecer o trajeto. É muita subida. Tem subidas muito íngremes, subidas muito longas. Quais são essas condições para esse trajeto? É importante eu saber. Tá? É importante saber para não ter surpresas no meio do caminho, surpresas desagradáveis. E vamos para a quinta recomendação. Quinta recomendação. Dependendo do tempo que eu for pedalar e dependendo do trajeto que eu for fazer, é importante eu ter alimento e água. Como assim, Eduardo? Porque às vezes eu vou fazer um pedal que demora 3, 4, 5 horas. Ficar 3, 4, 5 horas sem comer pedalando não é bacana. Eduardo, mas você é nutricionista? Não, não sou nutricionista, mas eu minimamente entendo e eu sou atendido por uma nutricionista desde 93, a mesma nutricionista, Lígia Valim, ela está lá no Instagram como Valim Lígia. Agora está passando um avião aqui. E qual é a recomendação que ela dá, né? Quando eu sei que eu vou fazer um pedal que vai passar de 1 hora, eu já tenho que ir cuidando de me alimentar a cada 15 minutos. Pode ser com gelzinho, pode ser com barrinha de cereal, pode ser com fruta, por isso que eu levo minha bolsinha lá, né? Eu tenho 2 bolsinhas, na verdade. Tem mais 3, né? Eu tenho mais uma embaixo do banco que não está ali hoje. Eu levei para arrumar o zíper. Então, é importante ter isso, né? Importante ter isso. E importante ter isso aqui, ó, que aquele amigo meu não tinha. Que é uma garrafinha apropriada para pedalar, porque ela encaixa no suporte. Aqui no meio do quadro, na minha bicicleta tem 2, tá? No meio do quadro tem um suporte, né? Tem um suporte que fica do lado de cá e um suporte que fica do lado de cá, né? Tem 2. E ela encaixa perfeitamente ali, ela não sai. Eu posso passar num buraco, eu posso passar numa rampa, eu posso passar onde for, ela não sai. Ela só sai se eu puxar. A garrafa dele não era apropriada, então passou em algum lugar, eu não vi, nem ele viu, ninguém viu. Quando ele foi pegar a garrafa não estava mais lá, né? A garrafa não estava mais lá. Então, uma garrafinha dessa de água, ou no meu caso, eu levo 2 quando eu vou fazer um pedal mais longo. 2, né? Uma encaixa aqui, uma encaixa aqui na frente, outra encaixa por cima. Então é importante ter esses cuidados, tá? Aquele amigo meu que saiu de casa com o filho, saiu para pedalar, né? Saiu de uma cidade, quase de uma cidade vizinha, e veio até Campinas,
furou o pneu. E ele teve que voltar vários quilômetros pedalando, empurrando a bicicleta. Vários. Chegou em casa à noite. Até uma hora que ele desencanou e montou na bicicleta mesmo com o pneu furado e foi mastigando o pneu em cima da bicicleta, né? Por isso que eu digo que essas recomendações são importantes. São importantíssimas. E aí, vai mais uma de bônus. Essa várias pessoas não ligam. É isso aqui, ó. Tem uma bermuda com proteção. Uma bermuda com proteção. Quem nunca ouviu falar de... eu não gosto de pedalar, viu? Dói demais o bumbum. Porque não está com uma bermuda apropriada. Mesmo com a bermuda apropriada, tem gente que vai sentir dor? Sim. Aí é uma questão de costume, que eu vou acostumando e aí vai, né? Eu tenho essa bicicleta aqui e eu tenho uma bicicleta de speed. A bicicleta de speed, o assento dela é um assento um pouco mais duro, né? Dói mais o bumbum. Eu, já pedalando há muito tempo, demorei para me acostumar a sentar naquele assento da bicicleta, né? Que a gente chama de selim. Demorei. Porque ele é muito duro. Mas já me acostumei. Hoje eu pedalo numa boa. Pegou as recomendações? São recomendações simples. É só fazer, né? É só fazer. Agora, o que é importante, né? O que é importante nesse momento? Cuidar dos equipamentos, né? Então, eu preciso cuidar dos meus equipamentos. Então, por exemplo, a luva, muitas vezes depois do pedal, ela tá úmida. Se eu for deixando ela ficando úmida, ela vai ficar tipo com chulé, né? Tipo chulé que a gente tem no tênis, vai dar na luva. Então eu tenho que tomar um cuidado especial com relação a isso. O capacete também, ele fica molhado, porque eu suo, né? Eu vou suando aqui na cabeça, e aí, o que acontece com o capacete? Vai ficando fedido também, né? Pode mofar. Então eu tenho que ter um cuidado especial com relação a isso, tá? Cuidar dos meus equipamentos, ter um cuidado com relação aos meus equipamentos. Cuidar de saber que eu estou com os equipamentos. Então são duas situações, né? Cuidar dos equipamentos e cuidar de saber que eu estou com os equipamentos. A garrafinha, por exemplo. Terminou o pedal, eu vou lá, dou uma lavadinha nela, coloco ela para secar. Também para não correr risco de criar fungo dentro da garrafinha, né? Então, os mínimos cuidados necessários, né? Essa câmera que eu comprei para ser minha câmera reserva, eu já enchi para ver se ela tá legal. Porque se chegar lá na hora e ela não estiver legal, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, cuidar dos equipamentos, né? Cuidar dos materiais sobressalentes, ver se eu estou com todos os materiais sobressalentes necessários. Conferir antes de sair, né? Então, vou sair, tá tudo aqui, beleza. Faz um checklist, né? Faz um checklist, vai ali ticando. Não, tá tudo aqui, beleza, vou embora. É muito bacana você poder ir para um pedal e voltar sem intercorrências nenhuma. Ou ir para um pedal, infelizmente aconteceu uma intercorrência e eu tinha o equipamento necessário, resolvi a intercorrência e voltei para casa feliz da vida. Então, é importante cuidar disso. É importante eu ter isso na manga, pronto para, se acontecer alguma coisa, eu conseguir resolver. O que eu quero falar agora? Faça isso já. Se você curte pedalar, faça isso já, o que eu vou falar aqui agora. Confira o que tem em casa. O que eu já tenho aqui em casa? Nossa, tem um capacete aqui de uma época que eu pedalei, é um capacete de pedal mesmo. Então tá, já tenho o capacete. Não tenho luva. Então vai fazendo uma lista. Confere o que você já tem e faz uma listinha do que não tem, né? É interessante que eu tô bem aqui no meio da praça e as pessoas passam, elas ficam olhando, né? Tipo, quem que é esse maluco gravando vídeo aí, né? Enfim. Faça uma lista do que está faltando. Faz uma listinha mesmo, né? E comece a ir atrás, né? Tudo que eu falei aqui é simples e não é caro. O mais caro talvez seja a bermuda, tá? A bermuda é um pouco mais cara, uma bermuda boa, né? Não adianta comprar uma bermuda mais ou menos, porque ela não vai resolver. Tem que comprar uma bermuda de marca boa, de uma marca que realmente faça um efeito. E tem algumas marcas que são boas, tá? Essas marcas mais genéricas não são legais. Tem a Fox, tem a Barbedo, tem uma outra que eu não vou lembrar o nome, mas enfim. Se eu chegar numa loja de bike
uma loja de bike, falar que eu quero uma bermuda bacana, boa, para eu poder pedalar, com certeza vai arrumar. Agora é a hora de fazer isso. Fazer essa conferência em casa, fazer essa listinha, ver o que eu preciso fazer, arrumar o que eu preciso fazer e já preparar para o próximo pedal. Foi bacana? Foi bacana pegar todas essas informações? Então faz o seguinte, curte aqui, curte. Como eu disse lá no começo, o YouTube vai entender que é bacana e ele vai dar a oportunidade de outras pessoas vir aqui. Compartilha com aquela pessoa querida e se você não me segue ainda, clica aqui e começa a me seguir agora para ficar por dentro de conteúdos bacanas, assim como esse. Vem comigo, fica a dica. Valeu!